Nós estamos aqui hoje para mais uma websérie da Engenharia e Campo, né? Hoje com o assunto de energia na agricultura, mais especificamente um assunto muito quente, né, do momento, que é energia solar. E para falar aí sobre energia solar, nós convidamos, né, o engenheiro agrícola, doutor em engenharia agrícola, Floriano Luiz Suzek. O Floriano, que foi colega meu, né, muito amigo na graduação, né, nós fizemos graduação juntos lá na engenharia agrícola em Cascavel. E hoje o Floriano trabalha na Involt. Bem-vindo, né? Quero agradecer, né, você ter aceitado o convite, né, de estar participando hoje com a gente aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre a Involt. A Involt ela é uma unidade única aí em Cascavel ou tem outras unidades? Fala um pouco aí para a gente sobre a Involt e também fala um pouco aí sobre você aí. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite e estar falando com a gente hoje. Bom, eu que agradeço, então, esse convite, Marcelo, professor Marcelo. Bom, a gente foi colega, né, na graduação, ambos fizemos doutorado, né, só que fomos para áreas diferentes. Eu acabei indo para a área de recursos hídricos, e agora entrei nessa parte de energia solar. Faz pouco tempo que eu estou na área, sou bem cru ainda nessa área, mas já deu para aprender muita coisa, né, desde o começo do ano que eu comecei a trabalhar com isso. Entrei na Involt, energia solar. Agora a gente está passando por uma transição para começar a trabalhar com outros energias alternativas, né? Esse é um processo que a gente ainda está definindo, mas que vai ser, em breve, vai entrar em vigor. A Involt, ela tem uma unidade em Cascavel, por enquanto, mas nós temos planos de franquias que estão também entrando em planejamento para poder começar a funcionar, para a gente poder, então, expandir isso para outras regiões, né? Então, como eu fiquei muito fora da minha área, né, então eu tive que aprender muita coisa nova, mas foi bem interessante para mim. Então, o fato de ter um doutorado em outra área, sei lá, acho que auxiliou na parte do ganho do aprendizado, da facilidade do aprendizado, né? Então, teve muita coisa que eu consegui pegar rápido, assim, e muita coisa que ainda Uhum. falta eu aprender, né? Principalmente da parte técnica, né? É, Mas até, é por, bem interessante. até porque, né, o doutorado, de certa forma, né, não só o doutorado, mestrado e a graduação, né, nos ensina muito a gente aprender pelos nossos próprios meios, né, de aprender a correr atrás, né, do conteúdo e de certa forma, isso Exatamente. com certeza ajuda. E, Floriano, especificamente, qual que é o seu trabalho na Involt, né? O que você faz especificamente aí no dia a dia do seu trabalho? Eu estou trabalhando na área da engenharia mesmo, então eu faço todos os projetos da parte estrutural, ou seja, disposição dos painéis, eu faço projeto 3D em SketchUp, dependendo do projeto, assim, se eu quero apresentar para o cliente algo mais visualmente melhor, assim, aí eu jogo no software do Lumion, né, que é de arquitetura, dou uma melhorada nele para deixar melhor, assim, mais visualmente, né, mais Uhum. apresentável. Ultimamente a gente está utilizando também aquele óculos de realidade virtual, que também dá uma outra impressão, né, para quem está vendo Mas, o projeto. Mas mas basicamente eu o, faço a disposição dos painéis. mas o óculos de realidade virtual, o cliente na sua própria unidade, ele já consegue ter uma noção sobre o projeto? Exatamente, eu faço Nossa, em que tamanho bacana. escala real, aí ele consegue ver exatamente o que vai ter lá no local de instalação, né? Porque às vezes você tem que fazer um trabalho um pouco estrutural, assim, para ficar visualmente bonito, e daí Uhum. você tem que estar mostrando para o cliente, né, como que vai ficar, para ver se ele aprova, se não aprova, o que ele acha, né, e tal. Então é legal tá mostrando como é que vai ficar, né? Até, Então eu também faço, daí eu trabalho na parte de cálculo estrutural, estruturas metálicas, ver se a cobertura vai aguentar o telhado, vai aguentar
o peso das placas, né, a carga. Também análise de sombreamento para ver se vai ter eficiência no sistema. Não adianta nada você querer colocar, só vender o sistema para o cliente, você tem que estar fornecendo então uma solução em engenharia, né, em energia para ele. Então a gente usa alguns softwares como o PVSol, né, e para fazer as propostas a gente usa o SolarView. Né? Aí, além disso, eu ainda faço alguns artigos informativos que são publicados no site, que é meio que para educar o pessoal, né? Para entender coisas básicas assim da parte do solar. Né? E também faço pós-vendas, o balanço energético, que é a análise se o sistema realmente está funcionando como deveria, para repassar para o cliente. Então, nesse balanço vai o que ele gerou, o que a Copel está cobrando, né? Que é a distribuidora nossa, no caso. E qual foi a economia que ele está tendo naquele mês, se tem créditos, o que dá para fazer com esses créditos, né? Então, todo esse... Porque a ideia, nesse caso, né, é observar, né, se realmente o sistema que a Involt instalou, né, para o cliente, realmente ele está entregando aquela energia que foi planejada, né? Está entregando menos, está Exatamente. entregando mais, né? E se tiver algum problema, a gente verificar que está com menor geração do que deveria, então já é um caso de você encaminhar a equipe para a vistoria técnica e tentar descobrir o que está acontecendo naquele sistema para poder arrumar, né? E essa relação com o cliente, né, no pós-venda é muito importante, né, para você criar, né, manter esse vínculo que, de certa forma, né, o cliente ele acaba fazendo propaganda, né, para outras pessoas, né, Com certeza. que também tem, né, podem ter intenção aí de receber os produtos, né, da Involt. Uhum. Mas E você tem que pensar que o sistema solar ele é um casamento para a pessoa, porque são 25 anos que você vai ter ali de um sistema gerando energia para você. Então, ele não é barato, é uma coisa que você tem que investir dinheiro e vai durar todo esse tempo, então você tem que ter um cuidado, né? Tem que sempre estar regulando, mantendo para funcionar certinho, né? e até por isso, né, esse cuidado, né, do projeto, né, do painel solar, ele ser integrado com o projeto arquitetônico lá do telhado, né? Não pode ser alguma coisa que fique totalmente, né? Por isso que você falou, né, que tem que ficar bonitinho, né, ficar bem montado, né? Não pode ser Tem que ficar algo. bonito. O pessoal normalmente coloca platibanda já nas casas, que é para não mostrar telhado. Isso já prejudica muito, que faz sombreamento. Então você já tem que trabalhar de um jeito que o painel vai ficar lá escondidinho atrás da platibanda, não vai ficar aparecendo na fachada. Tem gente que não liga, né? Tem gente que acha bonito que apareça o painel. Mas a maioria do pessoal não curte muito, não. A gente tem que dar um jeito de esconder e fazer a geração, e é complicado. Mas é E aí a, que entra a engenharia, né? e a orientação dos painéis sempre é voltada para o norte e daí existe uma angulação, né? E como que define-se essa angulação do painel? Tem as preferências de orientação, né? Preferencialmente o norte, porque ele vai pegar mais insolação. Mas em alguns casos não vai ter como estar colocando só no norte, né? Então a gente consegue colocar leste-oeste. O oeste gera um pouquinho mais do que o leste, né? Mas ainda dá para colocar leste-oeste. O sul vai gerar sim, mas ele vai ter uma redução muito grande na eficiência. Então a gente evita sempre colocar no sul. Então é norte preferencialmente, se não der, oeste, leste. E a angulação ela depende basicamente lá da latitude, né? Da latitude local, Da o que latitude também é local. complicadíssimo de trabalhar, porque como você tem que usar basicamente a inclinação do telhado, e o pessoal não trabalha com essa angulação, trabalha ali na faixa dos 10%, que você vai encontrar ali entre 7% e 12% na média. Então você tem que estar trabalhando nessa faixa de angulação. Reduz a geração? Reduz um pouquinho, não é uma coisa significativa que vai fazer você perder dinheiro e tal. Mas preferencialmente seria nos 24 graus, 25 graus para nós aqui. É que se você for colocar isso no telhado, exatamente essa angulação, você faz uma espécie de asa delta, assim que a gente chama. Então isso propicia muito o problema com vento, né? Que pode embocar o vento ali e acabar destruindo a estrutura, causando algum dano, né? Então a gente evita isso, né? Gera um pouquinho menos, mas pelo menos deixa coladinho no telhado ali, rente, para não dar problema. Ah, entendi. Então tem essa questão.
da Sim. eficiência, né, no uso, né, do sol, né, através ali Aham. do painel. E hoje, mais ou menos, quantos por cento aí de eficiência um painel ele consegue obter em relação, por exemplo, à radiação solar, né? Porque a radiação ela incide ali sobre o painel, daí tem aquele princípio, né, fotoelétrico, né? E desse princípio fotoelétrico é gerado uma tensão, né, em corrente contínua. E mais ou menos qual que é essa Isso. porcentagem de eficiência? É uma média de uns 20% que a gente tem de eficiência nos módulos solares. Como é que é calculado essa porcentagem? Então, em laboratório, em condições de laboratório, os painéis eles são testados sempre a 1.000 watts por hora por mês. Não, watts por metro Metro quadrado quadrado. por hora. Uhum. Metro quadrado por hora. Então, eles mantêm essa condição, que é a chamada condição pico, né, do painel. E como você tem os painéis, na maioria, no tamanho de 2 metros por 1, então você tem 2 metros 2 metros quadrados por painel, né, por módulo. E como é que você vai calcular, então? É a potência do módulo, né? Então, digamos, tem um módulo lá, sei lá, de 400 watts, né, que ele vai ter esse tamanho de 2 por 1. Vou dividir 400 watts pelos 2 metros quadrados e vou multiplicar, então, esses 2 metros quadrados ali, vou estar multiplicando por 1.000, né? Então, eu vou ter já a eficiência, depois multiplica por 1.000 para dar porcentagem, por 100 para dar porcentagem, né? Então, é isso que vai dar na faixa ali dos 20, 19, né? Agora a gente está tendo uns módulos melhores que estão saindo com novas tecnologias. A Jinko já está criando módulos na faixa de 580 watts. Então, é bastante, né? Só que o que Bastante. acontece? É muito caro, né, Aham. agora, para você usar esses módulos. Mas isso é interessante. E, Conforme vai saindo essas tecnologias, aqueles módulos lá atrás, de 300 e pouquinhos watts, eles já vão perdendo preço, que é o que está acontecendo agora. Teve uma redução grande agora do preço desses módulos de 330, 345 watts. É, e também porque eles vão sair do mercado. Quando eu entrei nessa parte de solar em fevereiro, a gente trabalhava com módulos de 300 watts. Hoje você já não encontra mais no mercado esse, né? Então, às vezes, uma pessoa fez um projeto com a intenção de ampliar e usou esses de 300, que eram os mais baratinhos da época. Aí, o que aconteceu? Eles saíram do mercado e agora não tem mais esses módulos de 300, aí vai ter que estar trabalhando com um módulo diferente, que às vezes não tem nem como estar colocando junto dos outros módulos, que já daí vai dar diferença de tensão, dá problema, né? Então, a gente tem que pensar isso. Se vai ter uma ampliação do sistema no futuro, então já usa um módulo um pouco mais, né, uma potência um pouquinho maior, porque pode ser que ele não esteja no mercado mais daqui a uns e, tempos. e essa placa, né, que representa esses módulos, então, de 540 watts, ela continua ainda com aquela área de 1 metro por 2 metros, as placas? Então, a gente tem que cuidar isso também. Eles dizem que estão melhorando a eficiência, mas está aumentando também o tamanho da placa. Ah, tá. Então, por isso que tem que fazer aquele cálculozinho lá da eficiência para ver se Mas, realmente. mas as placas de 330 watts, elas têm, né, 1 metro por 2 metros. 1 por 2. Um Essas de por dois. 330 até as de 400 watts, elas são de 2 por 1, sendo as policristalinas, né? Uhum. É porque antes da tecnologia mais antiga utilizava naquelas células individuais, acho que é monocristalinas, né? Essa de 580, elas são as monocristalinas, PERC, que é o PERC é um aditivo que você coloca na placa para ela gerar um pouquinho mais, né? Então, são tipo as tops, né? Essa de 580, mono, PERC, com half cell, ou seja, a placa ela é dividida em duas, né, no meio. Porque se você pega sombreamento em uma parte, pelo menos o outro lado da placa vai estar funcionando ainda, gerando energia, né? O que não acontece nessas que não são mono-PERC. Se você pega um sombreamento, você pode estar acabando com a geração inteira do módulo. Uhum. E com isso, Que o é, resto da string, que é a faixa em série das placas, ela vai tipo replicar aquela sombra. Por quê? Porque ele vai trabalhar sempre com a menor tensão. Então, se a primeira está tendo sombreamento, não vai gerar muito, as outras placas vão tender a reduzir aquela tensão até se equivaler naquela que está sombreada. Então, é como se fosse sombreamento em todas as placas. Então, isso é um problema grande.
Aí essas half cell elas já começam a melhorar um pouco esse esquema de sombreamento. Entendi. E hoje a Involt ela trabalha com os microinversores ou com aqueles inversores maiores, né? Aqueles inversores que integram, né, todas as placas? Os tradicionais, né? Então, É, a gente na Involt tenta trabalhar mais com esses inversores tradicionais. Eles são melhores, têm uma garantia melhor, a eficiência deles é maior. Então, a única diferença que eles têm em relação, de prejuízo em relação aos microinversores é a questão do sombreamento. Com o microinversor, se você tiver um problema de sombreamento, ele vai estar ali ligando duas placas, né? E o problema vai ficar só ali, né? O resto vai estar gerando. Agora, uhum. no inversor tradicional grande, você tem esse problema que eu falei agora do string inteiro pode estar sendo afetado, né? Por causa de uma sombra em um único módulo. Mas a gente dá Ma- preferência a usar os tradicionais maiores por causa da duração e da eficiência deles. Mas Mas isso se for para trabalhar com microinversor, a gente trabalha também, isso não é um é, problema. é porque eu vi que esses microinversores, né? Eu tenho dado uma olhada e uma pesquisada aí nesse tema, né? Eles têm vindo bastante forte, né? Principalmente aí desde 2017, né? 2017, 2018, aí eles têm vindo forte, principalmente porque me parece que quando são aplicados, né? Eles trazem um benefício aí reduzindo o custo, né? E também Isso. ainda mantém uma vida útil, né, do sistema boa, né? Bem elevada até. E Uhum. eles Mas integram, né? para uso residencial seria interessante os microinversores, né? Conforme vai a tecnologia melhorando, eles vão acabar se tornando, sim, vão entrar no mercado com força, né? Se você pegar ali nos Estados Unidos, o que mais tem é microinversor, né, nos sistemas. Uhum. E o Brasil, na verdade, tanto os microinversores e os inversores, eles não são produzidos aqui no Brasil, né? Tem alguma, a WEG trabalha com isso, tendo essa tecnologia nacional, ou toda a tecnologia que é comercializada aqui no Brasil, ela é importada? Você tem uma noção sobre isso, ou Floriano? A tecnologia normalmente é importada. A gente mais trabalha com os importados. A VEG também não é nacionalizada, não. Ela é importada também. É porque Ah, eles ela têm faz tipo, ela faz como se fosse a montagem, né, eles alteram, né? As coisas dizem que é nacional, né? Aham. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, Ah, não, né? tá. Mas a gente costuma trabalhar com os importados, sim. Trabalha com inversores da Solfar, ou da Fronius, né? São os que a gente mais utiliza. Não, são tecnologias boas, né? A gente só tem a questão de financiamento, que é um problema quando entra na parte do Finame, que você não consegue utilizar esses tipos de aparelhos que são de fora, né? É, mas são os que apresentam melhor eficiência, né? Então a gente mantém o uso deles, né? Até porque, né, não é somente aquela eficiência na conversão, né, da energia, né, do sol, da radiação do sol para energia elétrica, né? Você ainda tem que considerar, né, no projeto as eficiências, né, através de todo o sistema, né, devido a perdas, né, por efeito Joule. Isso tudo Tem muita perda. acaba trazendo uma redução na eficiência global aí do sistema, né? E isso é Isso o é que a gente uma. chama de performance ratio. Então, são vários fatores que vão estar influenciando ali. O tipo do módulo, se você variou o módulo, vai ter problema. Se você variou inclinação, vai ter perda. Se você utilizou várias orientações, também vai ter perda. Então, tudo isso vai estar influenciando ali. A temperatura também, temperaturas altas reduzem a eficiência do módulo, né? Aí, É, tudo isso se resume a performance ratio, que é utilizado em aham, projeto, né, para cálculo. entendi. E como que funciona essa ligação, né, entre os módulos, né? Então, por exemplo, quando se utiliza ali os microinversores, né, normalmente se conecta no máximo ali umas 6 placas, né, em série, né, e depois o restante entre as placas, né, se faz uma conexão em paralelo, né, para se unir isso e levar a geração até a string box. Mas e como que funciona, por exemplo, essa montagem, né, nesse sistema que vocês utilizam, Fabiano?
Tá. Os microinversores, na verdade, você vai encontrar eles aí na faixa de 2 por microinversor, 2 módulos. Não, o pessoal não coloca muito, não. Tem microinversores que vão aguentar mais, sim. Como é que a gente faz, então, o cálculo para o inversor tradicional? Nós temos, então, a tensão, que ela vai, em série, ela vai aumentar a tensão por módulo, ela vai se somar a tensão, e em paralelo você vai somar a corrente. Então você tem lá, o inversor vai aguentar tanto de tensão por string, e o módulo tem tanto de tensão. Então eu vou conseguir colocar o tanto de módulos que somados dê a tensão que aguente o inversor. A partir daí, eu vou calcular a corrente. O inversor aguenta tanto de corrente naquela string, né, na MPPT. Então, eu vou ver a placa que eu estou utilizando, a corrente que ela vai gerar, e vou somar, então, para ver o quanto que vai aguentar de linhas, né, daquele mesmo número de placas para dar a corrente que o inversor aguenta. Então, é assim que é feito. Entendi. E mais ou menos quanto que de tensão você tem mais ou menos saindo por placa solar? Tem um valor assim de tensão? É claro, né, que vai ter uma variação, vai depender vai depender do tamanho, né, da placa solar, né? Sim, sim. Por exemplo, eu tenho lá um inversor SOFAR de 15 quilowatts. Então, de 15 quilowatts. Ele vai aguentar uma tensão de até 1000 volts em série. Então, eu vou colocar ali mais ou menos uns 19 módulos que eu vou conseguir colocar. Em paralelo, eu vou conseguir colocar uns 4, mais ou menos. Então, vai ser 4 linhas, né, strings de 19 módulos que eu vou conseguir colocar para aquele inversor. Então, é mais ou menos isso, né? Entendi. E também, para funcionar o inversor, você tem o startup. Isso tudo tem no catálogo, né, do inversor, no datasheet. Esse inversor de 15 quilowatts, por exemplo, ele vai precisar de pelo menos uns 10 módulos para ele começar a funcionar. Abaixo disso, ele não vai ter funcionamento, não vai ter geração. Um inversor aí de 15 quilowatts já é um inversor já considerável, já é um nível residencial, já quase um nível comercial, né? Já dá para usar para comercial, já. Porque já é um valor, né, de potência já bastante, não bastante, mas já é considerável já. Já é considerável, já. Aham. E, por exemplo, nos projetos, né, que vocês aplicam, por exemplo, em uma residência, né? Vamos supor, né, que eu queira fazer a instalação de um sistema fotovoltaico na minha residência. A primeira coisa que vocês vão observar é a fatura de consumo de energia ao longo aí de um ano, ou observar um tempo, né, um nível de tempo aí que 2 anos, 6 meses. Normalmente a gente utiliza o histórico da fatura que é enviada para a gente, né? Já é Uhum. difícil conseguir uma fatura. Normalmente o pessoal tem um receio, tá? Falando ou enviando Nossa, a fatura. realmente, Não sei se é as medo de pessoas usar estão os querendo fazer. dados, alguma coisa, né? Mas é complicadinho. Mas quando eles liberam a fatura para a gente conseguir analisar, aí pelo histórico, aí você consegue ter ali pelo menos um ano de consumo, né? Aí você tem que estar trabalhando com o cliente, perguntando, tá, e você pretende colocar um ar-condicionado, pretende ter filho, né? Tudo que vai, né, no É, futuro aumentar, porque você tem que pensar em 25 anos para frente. aham. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para poder fazer o projeto, né? Eu acho que as pessoas devem ter o receio, né, de passar essas informações porque elas não têm a noção, né, dos requisitos, né, que precisam para fazer o projeto, né? Exatamente. Às Mas vezes esse é eles o... chegam só a falar, eu preciso de tantos quilowatts, tá, mas só isso, tipo, a gente faz projeto, dá para fazer, claro, Aham. mas, né, não é uma coisa muito certa, a gente quer fazer um projeto certo, né, Sim, sim. mais preciso. E como que funciona, por exemplo, lá? Digamos que tenha na residência um consumo médio aí de uns 200 quilowatt-hora por mês. Como que vocês fazem essa conversão, né?
para fazer o dimensionamento, especificação lá de quantos painéis, né, fotovoltaicos, né, vai ser necessário para essa residência aí. Uhum. Tá. Como é que funciona então os cálculos? Então, é, se eu tenho lá uma potência, quantos quilowatts que você falou mesmo? 200? Não, é só, eu falei um valor hipotético, mas 200 kWh, ou que seja, não precisa ser Então, algo, é como é que só mais ou menos funciona para a gente ter uma noção sobre a metodologia, né, de como que é o passo a o passo, passo né, a passo? Então, para você pega o você... consumo, esse consumo em quilowatt-hora mensal, né, que vai ter. Aí a gente faz o quê? Divide por 30,42, tá? Da onde veio esse valor? Se você pegar 365 dias no ano e dividir por 12 meses, você vai ter uma média de dias por mês. Então, a Uhum, gente usa esse valor, que dá 30,42. Divide esse valor, então, pelo HSP, que é hora sol pico, que vai variar de região para região, que é o quê? O tempo que o sol está dando pelo menos aqueles 1000 watts de condição de laboratório para você ter a potência pico do uhum. painel. Aqui para Cascavel é na faixa de 4,9 Olha só. horas. Então seria o quê? Das 10 às 3 da tarde, né? Não é muito tempo, né? São poucas horas, então, São poucas que horas que você está o gerando painel, né, o trabalha máximo. em pico, né? Mas não quer dizer que nas outras horas não está gerando. Você começa a Uhum. geração a partir das 8, vai até às 6 da tarde, Mas um né? nível menor. Sim, você segue uma curva, né? Aí a gente trabalha com essa parte pico porque é a margem de segurança, né? Que é para você, como você diz assim, eu tenho tantos quilowatt pico instalado, então é em referência a esse número de horas, das 10 às 3, né? Por aí. Uhum. Então, esse consumo divide por 30,42, divide pelo HSP, que no caso é 4,9, e divide ainda pelo performance ratio. A gente utiliza de laboratório, não, de acadêmicos, né, que fornecem esse valor na faixa de 0,75, que é 75%. É baixo? É baixo, mas é bom você trabalhar com segurança. Sim, 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 sim. Você pode trabalhar ali até. Você vai ter um máximo assim de 0,82, mas aí já é um risco você estar trabalhando também. Porque o que acontece? Os painéis, ao longo dos anos, eles perdem a eficiência. Então, se você já estiver trabalhando com uma performance ratio nessa faixa de 0,75, você já pode estar considerando ali que vai ter essa perda de 1% ao ano, por aí, da geração dos painéis. E além disso, ainda tem, né, fatores como, por exemplo, o acúmulo de poeira. Acúmulo de poeira pode Sim. trazer uma redução aí Pode trazer. Você na tem acúmulo de geração, né? poeira, você tem assombramento, você tem excremento de aves que vão estar passando por ali. E o que que a gente fornece? Além do sistema montado, a gente dá já 2 anos de garantia, que vai estar analisando se vai estar, se vai módulo queimar, se vai trincar, o que que vai acontecer, se o inversor vai dar algum problema. E também a limpeza a cada 6 meses. A gente fornece essa limpeza a cada 6 meses para exatamente tirar essa poeira, esse tipo de sujeira que pode estar reduzindo a geração. Quando você vai para uma área rural, por exemplo, tem lá uma usina de solo que é muito próxima da estrada rural, você vai ter poeira bem mais do que na cidade, né? Uhum. Então, a cada uns 4 meses a gente recomenda fazer a limpeza dos painéis, né? Mas é É, nós mesmos que fazemos essa limpeza. entendi. E outra coisa que também é importante, né, nessa especificação e projeto, né, do sistema, né, fotovoltaico é também a proteção, né? Proteção aí contra descargas elétricas, proteção contra vento. Acho que se você puder também falar um pouco para a gente aí sobre isso, porque eu imagino que é muito importante. Até eu tenho visto em alguns comentários, né, na internet, né, pessoa que teve problema com uma descarga ali atmosférica, acabou tendo a queima, né, do inversor, né, e o inversor é caro. É É caro. caro, eu acho que é mais caro que as placas, né? Mais caro que as placas. Muito. Então. Imagina, daí você tem esse problema, né, Isso é chato, mas é claro que eu imagino que com um sistema de proteção, né, com aterramento, feito tudo muito certinho, isso com certeza vai ter uma ajuda
proteger. Se você puder falar um pouco como Então, funciona quanto a essa proteção. vento, as proteções são na estrutura, né? Muitas vezes a gente utiliza, quando não é uma estrutura muito grande, utiliza os perfis de alumínio mesmo para fazer. Então, eles não são tão resistentes, né? Mas o que que é bom? Entre as placas tem um vão que vai os intermediários. Então, você não tem uma faixa totalmente fechada que o vento vai embocar totalmente ali. Ele vai passar por essas frestas, né? E também pelos cantos, né? De um lado ou do outro, né? Então o vento, ele é problema, mas só se for uma área muito grande de painéis, né, que não tem onde esse vento está escoando, né, e ele vai acabar embocando e dando um problema ali. Só que o vento ele também traz um auxílio, que é a redução da temperatura das placas. Então ele tem uma vantagenzinha, né? Não é de todo o problema, né? Mas tem que sempre estar calculando a estrutura. Isso que é a parte que eu faço de cálculo dessas forças do vento, né? Da própria carga das placas, para ver se Uhum. vai dar algum problema, né? É muito O difícil prejuízo é esses grande. cálculos aí. Eu utilizo o software, o Ah, CIPCAD. uhum. É difícil, é complicado, tá? Porque o software já é complicado de mexer, você aprender a utilizar e daí analisar com o Visual Ventus, né? Fazer toda a carga que vai de vento e tal. Então é complicadinho. Mudando de assunto, mas no contexto, o PVSol ele é um software livre ou ele é pago? Ele é pago e é bem Pago, caro. entendi. Mas retornando lá sobre a que Tá. surgiu Quanto essa questão. às proteções Isso, contra contra a carga. descargas, Isso. são utilizados os DPS, que são contra as descargas atmosféricas. São utilizados fusíveis contra a corrente reversa, que são problemas que podem acontecer por causa de diferentes orientações ligadas na mesma MPPT, ou diferença de tensão de módulos diferentes ali na mesma string, que podem estar gerando essa corrente reversa, daí os fusíveis vão ajudar nessa proteção. E em casos mais de usinas de solo, são utilizados o SPDA, que é os para-raios, né? Então faz todo o aterramento em volta da usina de solo, com as hastes de aterramento, e deixa o SPDA lá na casinha do inversor. Né, e faz uma ligação com tudo, então você vai ter uma proteção ali contra descargas atmosféricas. É claro que contra um raio, nem sempre isso vai ser eficiente, né? Pode acontecer de acabar passando pelo DPS, passando pelas proteções e atingir o inversor, né? Por isso que o inversor é que tem uma garantia maior, né? Ele Uhum. chega, hoje em dia você vai conseguir achar inversores com até 7 anos de garantia, né? E ele vai durar ali até uns 15 anos, mais ou menos, aí você tem que fazer a troca desse inversor. E também já está embutido, quando a gente faz a análise de retorno financeiro, já está embutido a cada 15 anos fazer a troca do inversor, porque ele também tem uma vida útil, né? O DPS ele também ele é conectado ao aterramento? Como é que é? Aí já é uma pergunta mais técnica que eu não vou saber te responder bem. O DPS ele fica ali pertinho do inversor, né? Sim. São as caixinhas que ficam pertinho do inversor. Aí abaixo do inversor é feito o aterramento, certo? Que é ligado, então, é tudo conectado. Eu acho que é. Ele é conectado. Ele traz a conexão lá desde o painel, né? Daí passa pelo DPS e o DPS leva pro aterramento. Tem o DPS tanto de um lado da entrada quanto da saída do inversor. Aham. E o inversor ele não tem só a função, né, de transformar, né, a corrente contínua para a corrente alternada, né, na frequência aí de 60 Hz, com o pico, né, de 220 volts. Ele também, de certa forma, ele sincroniza, né, a frequência com a frequência da rede elétrica, né, para poder ser injetada, né? Tem Porque que sincronizar. porque não é somente fazer a conversão, né? Tem que por isso que é um equipamento caro, né? Porque você tem que Exatamente. sincronizar, você tem que deixar na mesma fase. Eu acho que a defasagem, no máximo, deve ser o quê? 1 grau. É bem pouquinho, né? Tem Para que ele. ser, bem pouquinho.
Mas é isso aí mesmo, tem que fazer essa conversão para você lançar uma energia de qualidade para a rede, né? Para compatibilizar com aquela que está na rede, né? Você não vai lançar uma energia de qualquer jeito, né? Até porque a Copel não vai nem se liberar, a distribuidora não vai liberar se você não tiver tudo certinho do jeito que é para ser, né? Entendi. E como que funciona? Eu sempre tenho essa dúvida. Como funciona esse processo de homologação, né? De você poder é, entregar, né? Essa energia elétrica, né? Que está sendo gerada ali pelo seu sistema fotovoltaico na rede elétrica, né? Como que funciona essa homologação, né? Tem que ter parâmetros, né? Tem que ter um projeto, daí tem que ter também avaliações de qualidade, né? Dessa energia, né? Que está sendo entregue. Como que funciona isso, Floriano? Isso aqui. Tá, isso pode variar de região para região conforme a concessionária de energia, né? A Copel aqui, então vamos falar primeiro do que vem a ser a usina, né? Você tem a microgeração, que você vai ter uns 75 kW até 75 kW de inversor instalado. Isso vai dar na faixa de uns 97,15 kW pico de produção de painéis e que vai estar gerando por mês uns 10.900 kWh mais ou menos, né? A partir dos 75 kW de inversor, você já começa a entrar na mini geração, né? Então, o que muda? Para você entrar na Copel com a homologação na micro geração, você tem que dar entrada na PIL, Projeto Elétrico Web, né? Então, vai um pouco menos de documentos do que relação à mini geração, né? Então, na micro, você vai precisar de um formulário que a própria concessionária fornece e vai precisar da RT do engenheiro eletricista, né? É até 100 amperes que você vai ter que ter de disjuntor instalado. Aí você vai fazer a homologação, aí eles vão fazer a vistoria, né? Quando eles forem fazer a vistoria, daí eles vão verificar se o padrão está na norma, então o padrão já tem que estar certinho, né? Vão verificar se o sistema está lá, instalado, bonitinho e tal. Então tudo isso você entra antes do projeto, né? Na PIL, você entra antes do projeto, aí eles autorizam, né, para você fazer, aí você monta o projeto, eles vão lá fazer a vistoria. Aí eles liberam. Se eles estiverem liberados, dali um tempinho eles vão liberar para conectar, para começar a receber na rede, né, a energia. Aí quando você vai para mini geração, aí além do formulário da RT, aí você tem que fazer também o Unifilar, projeto Unifilar. Aí já vai entrar o projetinho elétrico mesmo. E quando é banco, assim, financiamento, eles pedem algumas outras coisas, né? Tipo, é rural, para fazer usina de solo, vai pedir lá uma licença ambiental, às vezes, vai pedir que um agrônomo do banco mesmo faça o projeto, lá avalie o projeto, veja se está tudo certo, tal, a localidade onde vai ficar. Então tem vários documentos, né? O engenheiro agrícola não pode assinar essa ART, que é a ART é a Assinatura de Responsabilidade Técnica. Pois é, eu dei umas pesquisadas para ver, porque isso é uma coisa que a gente tem na nossa grade curricular, né? A gente Sim. vê essa parte de energia solar, eólica, enfim, toda a parte de geração distribuída, porém só está liberado para engenheiro eletricista estar fazendo recolher essa RT. Isso é uma coisa, de certa forma, né, até... Porque a gente, né, tem mesmo, né, disciplinas aí desde eletrotécnica, né, energia na agricultura, instalações, né. Pois é uma coisa que às vezes a gente até poderia estar liberando, né? Mas sei Uhum. lá, não foi pensado nisso, não foi corrida, ninguém correu atrás, né? Para fazer uma Uhum. liberação. Mas quem É, sabe no futuro? sim, sim. Isso é mais questão, às vezes, de política, né, do que É, técnico em si mesmo. E outra dúvida, né, sempre frequente aí relacionados a esses sistemas, né, que são de certa forma híbridos, né, porque ele trabalha, né, com um medidor bidirecional, né, você sim, sim. com esse sistema, né, você está gerando de certa forma, né, créditos, né, para você utilizar esses créditos daí dentro da sua residência, né, ou então no seu comércio ou indústria. E como que funciona então esse
modelo aí de créditos, né, que são gerados a partir dessas microgerações? Né? Então, como é que funciona? A geração, ela é feito o projeto para quê? Para ela gerar mais no verão, porque no inverno você vai ter uma baixa produtividade de energia. Então, é Uhum. para compensar. O que você gera de excesso no verão, você vai compensar no inverno, né? Só que você tem, por exemplo, dias nublados que você não está gerando e você vai estar consumindo. Então, você vai estar puxando esses créditos nesses dias nublados, né? Que você não tem a geração. No inverno, você puxa os créditos também. E como é que funciona, então? Essa geração você vai fazendo ao longo do dia e conforme você vai gerando, você também está consumindo. Então, esse é chamado consumo simultâneo. Esse Acopel não olha, eles não vem aparecendo em lugar nenhum que você gerou e consumiu. Mas é o que mais te dá retorno, porque não tem imposto em cima dele, né? E aí o que você gera de excesso, você vai estar utilizando à noite ou nos dias nublados, e o que sobra mesmo vai estar sendo esse que está sendo injetado na rede, né, que você vai poder usar depois. Você usa então a linha da Copel como a rede da Copel como uma unidade de armazenamento dessa energia, né? Aí você gera os créditos. Quando você puxa de volta para você, se for na área urbana, você vai ter que pagar um impostozinho que é pelo uso desse É, armazenamento da rede, né? essa estrutura, né, da Copel, né? É, só Você que sempre vai ter que... fica em conta, mais em conta, porque você vai pagar ali só 29%, que é o ICMS, em cima da TUSD, que é essa taxa de retorno dessa energia, né? E como ela é cobrada na faixa de uns 34, 35 centavos, aí você vai pagar 29% disso, você vai pagar na faixa de 9, 10 centavos ali por quilowatt-hora, né? Então, esse que é o bom da energia, em comparação com os 80 centavos que você vai estar pegando pela Copel. E você acha que na verdade, quem instala, né, essa unidade de microgeração, ela vai pagar uma taxa mínima, né, que depende, acho que da unidade, da distribuidora, mas De- parece que é uns é, 50 kWh, né, se for Depende. de Se a sua meio... unidade for monofásico, você tem essa taxa de disponibilidade. Você sempre vai pagar isso para a Copel, não importa se você tiver geração ou não tiver geração. Uhum, Para monofásico, são 30 kWh no mês. uhum, Para bifásico, são 50. E para trifásico, é 100 kWh. Então, você uhum. sempre vai pagar essa taxa que é a mínima, né? Então, quando a gente faz o projeto, a gente já elimina isso da geração, porque você vai pagar de toda forma, então você não precisa estar gerando esse pouquinho, se você vai usar da Copel, né? Entendi. Então, a gente já elimina porque já reduz um pouco também no projeto, né? Mas Ah, vocês paga acabam, essa então... taxa mínima. Legal. Vocês acabam então incorporando, né, esse mínimo, né, essa quantidade mínima, né, de energia, Como né? se fosse geração. Aham, entendi. E para cada consumidor ele pode ter, gerar créditos, né, para pelo menos para até 3 unidades consumidoras, né? Tem algo nesse sentido, né? Eu posso, Então, se eu instalo uma usina, né, de microgeração aqui na minha residência, eu posso distribuir esses créditos para outras 3 unidades, você pode distribuir para outras unidades. A desde que o princípio, CPF, desde que o CPF CPF ou daquele padrão. CNPJ sejam o mesmo, sim. Isso. E esteja dentro da área da concessionária. Se eu instalei aqui no Paraná, né, que a maioria das cidades são contempladas pela Copel, tirando ali Guarapuava, que é outra, é, eu posso estar colocando assim, instalando aqui em Cascavel, demandando para outra unidade lá em Curitiba, né, sem problema nenhum, Uhum. né? A Copel, a princípio, não tem um limite de unidades consumidoras, né? Você pode pedir o formulário para poder estar mandando esses créditos para outra unidade. A princípio, não tem um limite, assim, você pode estar mandando para outras várias, mas provavelmente outras concessionárias devem fazer essa limitação. Mas a princípio não tem. Pelo menos a gente consegue pedir lá e tranquilamente ir para outras, né? Bacana, bacana.
E a Involt, ela trabalha basicamente, né, somente com os sistemas híbridos, né, que são esses sistemas aí que estão conectados com a rede, ou também trabalha, né, com sistemas autônomos, né, que são os sistemas off-grid, que são aqueles sistemas, né, tradicionais, onde são necessários aí um banco de baterias, então a geração da energia, né, pelos painéis fotovoltaicos, né, são armazenados nas baterias, e a partir dessas baterias, né, dessa energia armazenada, que daí sim, né, que vai passar pelo inversor e de certa forma, ser utilizada ali pelos Então, aparelhos eletrônicos. nós ainda não temos um projeto nessa área de off-grid. Não Uhum. que isso limite a gente a fazer, né? É só porque não apareceu mesmo. Por que que não apareceu? Porque eles são extremamente caros. Então é difícil, é raro aparecer um projeto que queira o off-grid. Mas se aparecer, a gente faz tranquilamente. Eu acho que pode ser até pela característica, né, do estado, né, do Paraná, né? De certa forma, né, no estado do Paraná, até as áreas rurais, né, em quase todas as áreas rurais, elas estão, né, de certa forma, conectadas, né, com a rede elétrica, né? E esses sistemas Uhum. autônomos, eles são mais aplicáveis, né, ou são Áreas mais necessários remotas, em né? áreas isoladas, né? Então, sei lá, uma fazenda lá no Maranhão, Lá na Bahia parece lá que na tem bastante. Bahia, em Utilizam. sistemas ainda que de certa forma, né, estão áreas, né, isoladas, né, da rede, né? Esses locais eu acho que tem uma maior viabilidade, né? Tem uma maior Com viabilidade, porque certeza. se você for pensar, né, na estrutura necessária, né, para levar, né, a energia, né, então acaba nesse sentido ficando até mais barato você ter um sistema isolado, né? Uhum. Um sistema off-grid ele aumenta muito o preço em relação ao tradicional, ao on-grid, né? Por exemplo, assim, eu vou ter um projeto lá que dá R$ 20.000, digamos assim, em on-grid, para transformar ele para off-grid ficaria na faixa de uns 30 mil, aumentaria uns 10 mil. Mas se você for aumentar a potência necessária, às vezes esse projeto pode chegar ao dobro de aumento de preço. Então, É o porque banco de baterias é bem isso, caro ainda. ainda as baterias, né, têm uma limitação e se não souber, né, de certa forma, né, ter um bom manejo em relação a essas baterias, a vida útil delas ainda acaba sendo reduzida, né? Pois é, Então tem, tem mais isso então ainda. tem essa questão ainda, se não tiver bem dimensionado, né, o sistema, isso tudo pode trazer problemas. E ainda nessa linha aí de não estar bem dimensionado, Floriano, eu queria que você enfatizasse a importância, né, de certa forma, né, da contratação, né, de um serviço especializado, né, para fazer esses serviços, né, de instalação, né, da micro usina, né? A gente viu que tem bastante critérios, né, critérios relacionados aí não só na disposição dos painéis, mas critérios relacionados à segurança, à proteção, ao dimensionamento dos equipamentos, porque não é só, além disso, não é só a especificação dos equipamentos, né? Você tem também toda a infraestrutura, né, de cabos, né? Esses cabos, né, tem que ter uma capacidade, né, suficiente, não só para carga nominal, né, de corrente, mas existem picos. Então, Uhum. tudo isso é considerado num projeto realizado, né, por uma empresa especializada. Eu queria que você trouxesse, né, essa visão, né, de vocês, né, da empresa, sobre essa importância de fazer um projeto especializado e quais as consequências, né, o que pode ocorrer por uma instalação feita de forma caseira, né, uma instalação feita utilizando somente os conhecimentos aí do YouTube, né? É, Hoje em dia, se você pegar aqui em Cascavel, você vai encontrar ali próximo de 50 empresas de energia solar que abriram. Então, são empresas, como ficou muito fácil de você estar entrando nesse ramo, aparentemente o pessoal acha que é muito fácil você estar instalando e acaba fazendo de qualquer jeito. é, o produto virou commodity, né? E dessas empresas, você vai encontrar a maioria como empresas de um homem só. O engenheiro lá e ele vai pegar um auxiliar e vai lá instalar ou vai contratar uma equipe terceirizada. Então, essas equipes terceirizadas, você não tem um controle sobre elas, você não sabe de que maneira que elas estão instalando, então isso pode dar um problema, né? Então, ali na Involt a gente tem equipe própria,
né? Então, nós mesmos treinamos os nossos instaladores, né, para eles fazerem do jeito do nosso padrão de instalação, né? E o que você leva em consideração? A orientação dos painéis, você vai colocar em retrato ou paisagem, não vai misturar. O que eu digo retrato ou paisagem? Parte retrato ou a parte paisagem, né? O que você vai levar em consideração para fazer essa instalação? Por exemplo, num aviário, eu tenho um telhado com uma dimensão grande, né? Com isso, eu vou ter as terças, várias terças numa mesma água de telhado, várias terças. Então, em duas terças, eu posso colocar o painel em formato retrato. Isso ele vai seguir ao longo do telhado, né, e vai dar o que eu preciso de potência, né? Num caso residencial, que eu não tenho muitas terças ao longo de uma água do telhado, aí eu coloco em paisagem. Então, paisagem eu consigo aproveitar duas terças, eu consigo colocar o perfil ao longo das terças e com isso está trabalhando, né, menos disponibilidade de telhado, né? Então, a maioria é feita ainda em paisagem, né? É um pouco mais dificultoso para a área de instalação, né? Mas na parte residencial é o que mais dá para fazer. Você vai encontrar projetos em que o pessoal coloca uma parte retrato, outra parte paisagem. Isso vai dar uma perda, né, grande já no sistema. Então, não é aconselhável. Quanto à instalação, se não for feita de forma eficiente, né, toda a engenharia, toda a avaliação de sombreamento, toda a avaliação de tensão dos picos que vai ter, o cabeamento tem que ser o solar mesmo, tem um cabeamento específico, não dá para usar qualquer tipo de bitola de cabo, né, tem que ser o específico para solar, com todas as proteções necessárias. Tudo isso vai evitar o quê? Que você tenha problemas para quem está manuseando o sistema. Até o problema de instalações terceirizadas é que você não sabe quem que está fazendo a instalação e você pode ter consequências, né, de ordem de acidentes de trabalho, né? Que é muito simples de acontecer, porque você está mexendo com energia, né? Você está ali instalando as placas e elas vão estar gerando energia, né? Mesmo que elas não estão instaladas, elas estão no sol, elas estão gerando energia. Então ali vai ter uma correntezinha que se você não cuidar na hora de conectar, fizer de qualquer jeito, você pode acabar se prejudicando, né? E então é interessante sempre ter uma equipe bem qualificada, né, que entenda da parte elétrica, tem que ter uma noção boa dessa parte. Se não for feito as proteções, você pode ter queima do inversor, pode ter queima das placas, né? Isso não é difícil de acontecer, então tem que ter muito cuidado. Então, é sempre assim, tem que ter uma série de cuidados, porque o perigo ele não precisa de muita coisa para acontecer, ele é um problema, né? Até porque nessa geração, né, em tensão em corrente contínua, né, normalmente a corrente ela é mais elevada até, né? Pois Então, é. dependendo, né, do sistema, se não estiver bem protegido, você vai acabar podendo trazer a queima, né? Você pode queimar aí os Em aparelhos alguns que estão. casos, até para fazer alguma manutenção, você tem que ou estar trabalhando num dia nublado, para não ter geração, ou esperar à noite, né? Dar uma descarregada ali para você conseguir mexer, porque você não vai mexer numa usina que está trabalhando, né? Uhum. É complicado. Mas legal, legal, Floriano. Muito obrigado aí pelas suas contribuições. Acho que foi bastante válido aí para quem está assistindo, né, esses comentários, né, e essa bagagem, né, que foi trazida aí para a gente, né, nesse conteúdo aí durante mais ou menos essa hora aí que a gente esteve aqui junto. Eu quero agradecer novamente aí a sua disponibilidade, né, de tempo em contribuir conosco aqui. E queria que você deixasse aí o seu contato, o contato da Envolt aí para quem está interessado, né, em montar também a sua geração, né, de energia, geração de energia solar aí na sua residência, comércio, indústria, ou então até mesmo num sistema autônomo. Então eu também agradeço, Marcelo, o convite, né, pela UFPR, Jandaia do Sul, de estar aí, né,
dando essa oportunidade para a gente estar podendo mostrar o trabalho, né? O que um engenheiro agrícola pode estar fazendo, né? Dentro de uma empresa, mesmo que já tenha uma formação com doutorado, que é extremamente difícil de você achar dentro de uma empresa uma pessoa que tenha uma pós-graduação ao nível de doutorado, né? E para quem se interessar, a Involt ela fica aqui em Cascavel, na rua Santa Catarina, número 1284, é ao lado do Banco de Sangue. Então é bem fácil de achar. Até a gente está terminando de construir a nossa nova sede lá, que é com containers. Então é uma construção bem que vai ter as Mas, placas solares, né? Vai aham, ficar um bem conceito mais, legalzinho lá. um conceito mais inteligente, né? É, E acaba, né, de certa forma, né, atraindo, né, os clientes, né, observar, né, que tem inovação, que tem inteligência, né? Isso essa que é tudo, a com ideia, certeza. né? Tem os carports lá que a gente está terminando de instalar, que é para colocar. Você tem a garagem e a garagem gera energia também, né? Então, o telefone é o 45-3306-0700. Ele também é para WhatsApp, né? Para quem quiser entrar em contato, é o WhatsApp comercial. No site www.involtsolar.com.br tem bastante informação, tem os projetos que a gente já montou, tem os artigos que a gente costuma deixar lá como informativo, né? Na parte de notícias. Então, tem bastante coisa legal lá, né? E para quem quiser se aventurar nessa área também como representante, a gente está sempre em busca de representantes que queiram estar trabalhando com isso, né, com a parte solar. Então a gente fornece toda a parte de treinamento, né, acompanha, sempre tá auxiliando para quem quiser trabalhar conosco. Ah, é bacana, é uma oportunidade muito boa. E a Involt também está nas redes sociais aí também. Redes sociais, de certa forma, hoje é também importante, né? Principalmente aí nesse contato aí com o cliente. Sim, você vai encontrar também lá no Instagram, acho que é @involtsolar, eu não vou lembrar agora. Mas tem no Instagram e tem no Facebook também. Provavelmente no site deve ter os links. Mas é só, né, pesquisar É lá, né? só pesquisar que Pesquisar acha. Involt e com certeza vai achar, né, o endereço aí para acompanhar também aí nas redes sociais. Aham. Mas, novamente, aí, muito obrigado, Floriano. E com certeza aí um bom dia para todos nós aí. Eu que agradeço. Bom dia.